Em Brasília, 19 horas e 9 minutos. Em Assis também, 19 horas e 9 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Já está terminando a primeira semana do primeiro mês do novo ano. Já faltam 360 dias para 2024. O tempo passa muito rápido, né, minha amiga? O tempo passa muito rápido, meu amigo. Daqui uns dias, nós já estamos pedindo para não soltarem rojões na passagem do ano, porque o tempo passa muito rápido. Então, aproveite cada minuto, cada segundo da sua vida para ficar próximo, perto de quem você gosta, de quem você ama. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, e caiu a temperatura no Vale do Paranapanema, hein? Depois de vários dias com bastante chuva, ontem também choveu bastante, né? Inclusive no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, onde teve a abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tivemos muita chuva. E pela primeira vez, as arquibancadas cobertas do estádio Tonicão foram utilizadas. E protegeu bem, né? É verdade que, como estava chovendo, muita gente não foi ao estádio. Até porque era uma quarta-feira, 1 da tarde, a maioria da população, a maioria da torcida trabalhando nesse horário, mas muita gente foi. Não deu para mensurar e nem perguntei quando saí do estádio, nas catracas de entrada do estádio Tonicão, quantas pessoas passavam. Mas eu calculo aí umas 400 pessoas, talvez por aí, tenham conseguido ir e ficar no estádio Tonicão para assistir a abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E 2 jogos aconteceram no gramado encharcado, alagadiço, do estádio municipal Antônio Viana Silva, o Tonicão. 2 jogos da Copa São Paulo. Era previsível, né, que tivéssemos jogos com muita chuva na Copa São Paulo. Aliás, muitos jogos no interior do estado de São Paulo foram comparados a polo aquático. Para quem não sabe, polo aquático é uma modalidade esportiva praticada dentro da piscina, ou seja, na água. E muitos campos de futebol, que não tem drenagem muito boa, acabam se transformando em verdadeiro piscinão. Não foi o caso do estádio Tonicão, embora tivéssemos alguns pontos de acúmulo de água. Mesmo assim, deu para a partida acontecer. E o Vossen, apesar da derrota para a Ponte Preta, pelo placar de 1-0, saiu bastante elogiado pela torcida, principalmente pelo espírito de garra, de luta, demonstrado pelos jogadores do Vossen. Molecada provou que honra a camisa que veste. E foi muito bacana. E a torcida soube reconhecer e aplaudiu ao final os jogadores, apesar da derrota para a equipe da Ponte Preta. A equipe da Ponte Preta é uma equipe bastante tradicional, uma equipe que é tradicional nas disputas também de categorias de base, não apenas a equipe profissional, mas também nas categorias de base. Eu conversava com o Edson Ampola, que é diretor da equipe do Vossen, que está disputando a Copa São Paulo, e ele me disse que essa equipe tem resultados expressivos no Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Mesmo assim,
o Vossen encarou de igual para igual a equipe da Ponte Preta ontem no estádio Tonicão. E, infelizmente, uma falha no começo da partida do goleiro Lucas, do Vossen, e uma falha inacreditável do árbitro Paulo Sérgio dos Santos, que não marcou uma penalidade máxima favorável à equipe do Vossen. Essas duas falhas, a do goleiro e a do árbitro, acabaram contribuindo para a derrota do Vossen diante da Ponte Preta. Eu consegui, inclusive, por meio do nosso amigo jornalista Cláudio Messias, a imagem, o vídeo do momento do gol da equipe da Ponte Preta. Você vai perceber a falha, infelizmente, do goleiro Lucas da equipe do Vossen, que, diga-se de passagem, depois se redimiu e fez defesas impressionantes. Fez 3 ou 4 defesas muito bonitas, o goleiro Lucas, que infelizmente falhou no primeiro lance, talvez frio ainda, né? Porque a ansiedade, o nervosismo da estreia. Primeiro lance, numa cobrança de escanteio, ele não conseguiu segurar um cabeceio do zagueiro Euler, da Ponte Preta. E depois, o árbitro falhou incrivelmente, prejudicando a equipe do Vossen numa penalidade máxima claríssima dentro da área da Ponte Preta. E ele, próximo do lance, não marcou absolutamente nada. Mas vamos rever, então, o gol da Ponte Preta logo aos 6 minutos de partida. Imagens do nosso amigo jornalista Cláudio Messias. Cobrança de escanteio, batida da Ponte Preta, e o jogador cabeceia livre, aí ele cabeceia e o goleiro do Vossen falha. Na sequência, já coloca a mão sobre o rosto, e aí depois um lance, para quê? Olha lá, os jogadores da Ponte Preta foram comemorar para o lado que estava a torcida do Vossen, o que é inadequado, inapropriado e que às vezes dá muita confusão, né? Mas vocês perceberam aí um lance de infelicidade do goleiro do Vossen, o Lucas. Vou colocar novamente para você ver a batida de escanteio. Olha lá, preparado, autorizado, vai fazer a cobrança. Feita a cobrança, o zagueiro livre de marcação, olha lá, cabeceia, e o goleiro falha, põe as mãos à cara e depois pede desculpas ao grupo de jogadores. Falha, né? Todo jogador falha, mas quando o goleiro falha, é mais visível, né? Ainda mais quando essa falha acaba resultando no gol e na derrota. Então, com essa falha do goleiro Lucas e depois com a falha do árbitro da partida, que foi num lance capital, o Paulo Sérgio dos Santos, ele não marcou uma penalidade máxima quando o Robert, zagueiro da Ponte Preta, praticamente deu uma gravata no atacante do Vossen dentro da área, próximo dele, e ele não marcou. Mas, apesar da derrota, repito, o Vossen saiu de campo aplaudido pela torcida. Os jogadores demonstraram muita luta, muito empenho, muita força de vontade para reverter esse placar. O estado do gramado contribuiu para que a gente não tivesse lances plásticos, lances de muita técnica, de muita habilidade, mas não faltou lances de extrema valentia dos jogadores do Vossen para buscar um empate, que não veio, mas o Vossen mostrou que tem brio, que tem garra, que tem vontade, e nesse sábado, à 13h, o Vossen estará enfrentando o Retrô do Pernambuco, que perdeu na sequência ontem para a equipe do América Mineiro por 3-1. E o Vossen precisa vencer. Se quiser pensar
ainda numa vaga para a segunda fase, num grupo que é muito difícil. A Ponte Preta é uma equipe muito forte. O América Mineiro, para quem assistiu o jogo ontem, percebeu que também é uma equipe fortíssima. Então, Ponte Preta e América, amanhã, no sábado, vão se enfrentar para decidir quem é líder do grupo. Para o Vossen, o melhor é que a Ponte Preta ganhe, né? Porque o Vossen terá um confronto contra o América. Se fizer um bom resultado no sábado contra o Retrô, na terça-feira tem a possibilidade de até um empate, quem sabe, garantir uma vaga na segunda fase. E aí é que vai ser o problema, né? Se o Vossen ficar em segundo no grupo, ele vai para Marília e deve enfrentar o São Paulo. São Paulo, que deve ser o primeiro colocado no grupo lá em Marília. E o segundo daqui vai para Marília e o segundo de Marília vem para Assis. Então, há aí uma possibilidade clara ainda do Vossen brigar pelo segundo lugar e, quem sabe, enfrentar o São Paulo no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Mas, para pensar no São Paulo, tem que pensar primeiro no Retrô do Pernambuco, neste sábado, à 1h da tarde, e depois, na próxima terça-feira, 3h da tarde, contra o América Mineiro. Então, são as informações da Copinha São Paulo, o que está acontecendo, e é muito bacana porque a gente percebe uma movimentação da molecada toda passeando pelas ruas da cidade. Ontem, depois do jogo, os meninos do Vossen, os meninos da Ponte Preta foram liberados, né? E porque voltam a treinar hoje, então aí você percebia na avenida a molecada da Ponte Preta, a molecada do Retrô, a molecada do América Mineiro, eles andando para lá e para cá, todos uniformizados. É muito bacana isso. Eu sempre gostei quando há investimento no esporte, quando há eventos dessa natureza. Mas de parabéns, então, à molecada do Vossen, que soube honrar a camisa e lutar até o fim em busca do empate, que não veio, mas a torcida soube reconhecer a luta da molecada. Tá bom? Muito bem. Deixa eu justificar que ontem eu não consegui mais uma vez fazer a transmissão à noite, porque eu saí do estádio Tonicão e fui para um estúdio de gravação que a gente está concluindo lá o samba enredo da Escola de Samba da Vila Operária, e a gente trabalha lá na produção da gravação. E ontem a gente ficou até 8h30, quase 9 horas, para colocar a gravação do violão. Agradecer aqui ao Marcelo Santos, ele, filho do Juquinha, ele que se junta aí à ala de compositores da Escola de Samba da Vila Operária para fazer esse samba em homenagem ao grande Zé Correia, que nos deixou, infelizmente, o ano passado. E o Zé Correia será homenageado da Escola de Samba da Vila Operária. E ontem, então, nós ficamos no estúdio de gravação até mais de 8 da noite e não foi possível sequer informar que a gente não faria a nossa transmissão. E hoje à tarde começaram os trabalhos já de fantasias e alegorias no barracão da Escola de Samba da Vila Operária, tudo para preparar o desfile. Afinal de contas, faltam 46 dias para o desfile de carnaval. O sábado de carnaval será 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, ou seja, o tempo corre rápido demais e a Escola de Samba da Vila Operária está lá se organizando. A conclusão do samba enredo deve acontecer hoje ou amanhã, e amanhã, sexta-feira, acontece o primeiro ensaio da bateria no barracão da Escola de Samba da Vila Operária. Então, amanhã, 8 da noite, o primeiro ensaio da bateria da Escola de Samba da Vila Operária, deve ser apresentado oficialmente o samba enredo e começarem os ensaios, então, amanhã no barracão. Hoje começaram os preparativos das fantasias, das alegorias da escola que vai homenagear o Zé Correia no desfile de 2023. Em princípio, está definido que a escola desfila no próprio bairro, na Avenida Siqueira Campos, mas já há uma tentativa de apoio, de buscar um apoio da prefeitura para levar o desfile para a Avenida Rui Barbosa também. Até porque o Zé Correia merece uma homenagem maior do que um desfile apenas na Vila Operária. Ele que era uma figura
que ultrapassava os limites da Vila Operária. Com o Grupo Catedral do Samba, ele se apresentou na cidade toda. Com o Grupo Catedral do Samba, ele se apresentou em várias cidades, levando o nome da cultura do samba de Assis para várias cidades. Então, o Zé Correia, todos acreditamos, merece um desfile que ultrapasse os limites geográficos da Vila Operária. Pode ser, então, que haja aí um desfile na Avenida Rui Barbosa. Algumas negociações já começaram, tá bom? Então está explicado ou justificada a nossa ausência ontem à noite aqui na nossa transmissão. Muito bem, para quem colocou algo para assar no forno, são 7h25 da noite, 19h25. Se tiver um pão assando, se tiver um bolo assando no forno, vai lá e dá uma olhada, porque já são 7h25 da noite, horário que a dona Mafalda chega. Muito obrigado, viu, dona Mafalda? Uma boa noite para a senhora e para toda a família. Meu amigo Asley Marchetti já está na escuta. Também muito obrigado e boa noite. A minha amiga Angélica também já chegou. Boa noite. Seja sempre bem-vinda. O Silvio Donizete de Brito também já está na escuta. A professora Tereza está lá na Vila Operária. A Marta Luzia Vieira Cardoso, meu amigo Toninho Barbosa já está presente. A Maria Cristina Rodrigues Arantes, meu amigo Queco. A Regina Chiconello está lá em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, acompanhando as notícias de Assis. Meu amigo Márcio Grilli está fazendo tintim. Tintim. Vamos brindar com o nosso amigo Márcio Grilli, que já está lá no hotel onde está hospedado, inclusive, o América Mineiro. Muito obrigado, viu, a todos pela audiência, pela assistência e pela paciência. Eu tenho aqui uma solicitação do meu amigo Macieira, que é lá da Legião Mirim, que é um projeto social que atende a dezenas, se não centenas, de jovens que atuam na Legião Mirim. E todo ano é uma briga dos pais, né, para conseguir uma vaga na Legião Mirim para os adolescentes, meninos ou meninas. E para definir quem vai ocupar essas vagas na Legião Mirim, é feito todo são critérios adotados, e primeiro tem que pegar uma senha. E as inscrições para a Fundação Futuro, em janeiro de 2023, aí vai ser aquela fila do tamanho do mundo também, né? Aquela fila do tamanho. Eu sempre achei que tem que encontrar um mecanismo que não deixe a população lá. O pessoal passa a noite na fila. Teve uma noite que fez muito frio, choveu, e os pais ficaram lá esperando começar a entrega de senhas. Mas, enfim, a entrega das senhas será no sábado, dia 14, serão entregues 100 senhas, e no sábado seguinte, dia 21, mais 100 senhas, a partir das 8 horas da manhã. Aqui no comunicado não está falando, mas é lá na própria sede da Legião Mirim. E os interessados, a família deve levar o RG do responsável e do adolescente, o CPF do responsável e do adolescente, um comprovante de residência, uma declaração escolar, o número do NIS atualizado do adolescente. Isso é só procurar o CRAS do bairro. Então, a entrega de senhas para as famílias interessadas em cadastrar um adolescente para participar da Legião Mirim, na Fundação Futuro. A entrega das senhas acontecerá em 2 datas, no sábado, dia 14 de janeiro, e no outro sábado, dia 21 de janeiro, sempre a partir das 8 horas da manhã, ali na Legião Mirim. Talvez uma alternativa fosse entregar a senha num lugar fechado, por exemplo, o cinema. Então, quem chegar antes, quer dormir, pelo menos já dorme sentado lá dentro do cinema. Talvez fosse uma alternativa. O duro é ver aquelas famílias todas
ficam praticamente acampadas na frente da Legião Mirim, esperando a abertura do portão para entregar a senha. Mas está divulgado. Então, a solicitação do nosso amigo Macieira está aí no seu vídeo para você se informar, tá bom? Muito bem, já são 7h30 da noite. 7h30 da noite, hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Este é o Português Livre para falar diretamente de Assis, interior do estado de São Paulo. E o ano começou, mas as reclamações contra a empresa que faz a iluminação pública em Assis continuam. E você se lembra, você que nos acompanha aqui, que a prefeitura havia prometido que até o final do ano de 2022, todas as lâmpadas da cidade de vapor de sódio seriam já trocadas, substituídas por lâmpadas LED. Nós estamos começando o mês de janeiro, já estamos no dia 5 de janeiro, e isso ainda não aconteceu. E olha que esse prazo de até o final do ano recebeu muitas críticas na Câmara Municipal, por parte da população, e mesmo sendo um prazo extremamente longo, não foi cumprido. Tanto que é visível a quantidade de lâmpadas amarelas, que são as lâmpadas de vapor de sódio que tem na cidade e que não foram substituídas por lâmpadas LED. E continuam ainda e muito fortes as reclamações com relação a lâmpadas queimadas. É inacreditável que a prefeitura e a empresa contratada, a Stylux, informem que tem um prazo de 45 dias para atender uma reclamação de lâmpada queimada. É o fim do mundo, não é possível. Eu acho que nem São Paulo, que é uma cidade geograficamente extremamente superior à nossa cidade, demora tanto para trocar uma lâmpada queimada. É muita demora, é muita demora. 45 dias para trocar uma lâmpada queimada para uma cidade de 100 mil habitantes é muito devagar, é muito devagar. E o meu amigo Asley está lembrando que na Avenida Siqueira Campos, atualmente é uma de LED e uma de sódio. Uma de LED, uma de sódio. O que está acontecendo? Eles trocam, aqui queima. E as outras, na mesma quadra, que são de vapor de sódio, continuam lá. E havia uma promessa de trocar todas as lâmpadas de sódio por LED até o final do ano. Só que não informaram qual ano, né? Então talvez a gente tenha entendido mal. Mas as reclamações pela demora de troca de lâmpadas queimadas continuam. E ontem eu recebi uma reclamação de um morador ali da Vila Glória que está extremamente irritado com essa demora para trocar uma lâmpada lá perto da casa dele. Ele mandou um áudio que a gente vai inclusive divulgar amanhã no programa Acorda Assis, na Rádio Interativa. Mas você vai ouvir aqui os áudios. O primeiro áudio é que ele gravou a ligação que fez para a empresa Stylux, que você tem que deixar uma mensagem gravada lá. Você liga para Stylux, o número do telefone está aqui, ó. 9 não. Esse é o telefone fixo, 2020-0986. 2020-0986. Esse é o telefone fixo da Stylux. E ainda tem o Zap, que é 11 94837 5590. Eu acho isso uma ofensa à população. Uma empresa que vem de São Paulo para cá, ganhando milhões de reais para fazer o serviço da manutenção pública, tem um telefone com prefixo 11. Eu acho isso uma ofensa
a inteligência da população assisense. Uma ofensa. Quanto custa um chip? Com código 18? Você compra por R$10, R$15. Mas isso aqui é um tapa na cara. É um tapa na cara da paciência do assisense. Uma empresa com milhões de reais não ofereceu um telefone com prefixo 18 para você entrar em contato. O número é esse, 11 94837 5590. Esse é o número do telefone da Stylux. Muito bem, e esse morador, que se identificou como Davi, primeiro ele mandou o áudio do contato que ele fez com a empresa Stylux. E depois, um áudio que ele encaminhou para a gente na Rádio Interativa. Você vai ouvir esses dois áudios agora. Preste bastante atenção. Boa noite. Eu sei que já são 00:31. Eu mandei um áudio para vocês dia 24 de dezembro, falando de 2 lâmpadas na Avenida 7 de Setembro, na altura do número 686, que é onde eu moro. Tá um breu ali. Quanto tempo tem que esperar para vocês arrumarem isso? Antes, quando era a Elétrica Forte aqui de Assis que cuidava disso, era 2, 3 dias, estava resolvido. Agora com vocês essa demora, pelo amor de Deus, que caramba! Pago minhas contas em dia, a hora que você precisa de resolver um negócio, o negócio não vai. Ah, tá. Assim que sua solicitação for atendida, você será notificado. Mas quando vai ser? Quando vai ser o atendimento? Amanhã é o último dia do ano. Vai passar a virada do ano, tudo escuro aqui. Que saco. Pô, meu. Se mexe aí. Arruma essa porcaria aqui. Ou eu vou ter que tomar alguma outra providência. Eu vou ligar no rádio e jogar no ventilador. Boa noite. Bom, essa foi a primeira ligação que ele gravou para a Stylux, para a empresa Stylux. Ele tinha feito uma solicitação já na véspera de Natal para trocar uma luminária ali na Avenida 7 de Setembro. E aí essa ligação que você ouviu agora, ela foi no dia 30 de dezembro, uma semana depois. E ele não tinha resposta ainda. Aí, ontem ele entrou em contato com a Rádio Interativa, para que a gente divulgue no programa. E nós vamos divulgar amanhã. Preste atenção, eu tive que cortar um trecho, porque ele falou um palavrão inadequado, impróprio, né? Para a gente soltar no rádio, embora dê muita vontade, né? Mas você vai imaginar o que ele queria falar com esse palavrão que a gente cortou. Vamos ouvir. Meu nome é Davi, sou morador da Avenida 7 de Setembro, aqui na Vila Glória. Tem 2 lâmpadas queimadas aqui na altura da minha casa, próximo à igreja, 1 quadra antes da igreja da Vila Glória. Eu já liguei nessa empresa que cuida da iluminação, acho que já faz uns 10 dias. Aí eu cobrei novamente, diz que eles têm um prazo de 45 dias, isso se não mudar o tempo e se não tiver muito serviço. Eu acho isso uma sacanagem muito grande. Antes tinha um 0800 aqui que você ligava, era 2, 3 dias, estava com trocada a lâmpada. Agora tá saindo um dia isso aí, Stylux, alguma coisa assim. Eu gostaria que descesse o porrete nesses vagabundos. Desculpa a expressão aí. Você paga seus impostos, queima uma lâmpada, mó cara de pau, 45 dias, e se não houver nenhum imprevisto. Pra acabar, né? É pra acabar. Muito obrigado.
Isso aqui eu tô mandando pro português descer o sarrafo amanhã, se ele puder, tá? Muito obrigado. Bom, tá aí. Você acha que ele tá errado? Cá entre nós. Você acha que o cidadão tá errado de perder a paciência? Ele paga IPTU. Paga conta de luz. Na conta de luz está lá a contribuição da iluminação pública, a chamada CIP, que é uma tarifa municipal. Municipal. Só que você paga a conta de luz para a concessionária de energia, que é a Energisa agora, e junto com a conta de luz você tem que pagar a contribuição de iluminação pública. Contribuição da iluminação pública. Só que se você não pagar a contribuição de iluminação pública, que não é separada da conta de luz, não tem jeito. Não tem jeito de você pagar separado. E só paga a iluminação pública quem paga energia elétrica. O que acontece? Tem um monte de terreno que tem poste, terreno baldio. Num terreno baldio não tem casa. Onde não tem casa, não tem relógio. Se não tem relógio, não paga iluminação pública. Então o terreno baldio, que às vezes fica lá com mato alto, onde os ladrões podem mocosar lá coisas roubadas, furtadas, o dono daquele terreno não paga a iluminação pública. Já o vizinho do lado, que mora lá, ele paga a conta de energia e paga a iluminação pública do poste que está na frente daquele terreno que não paga, que o dono do terreno não paga a iluminação pública. Então já começa por aí a injustiça, né? Já começa por aí a injustiça. Se você não pagar a sua conta de luz, corta a sua energia. Então você tem que pagar a conta de luz. E obrigatoriamente você paga a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Aí o cidadão vê lá do lado, ou na frente, no quarteirão que ele mora, um poste com uma lâmpada queimada. Ele liga para a empresa para trocar a lâmpada. Ele liga na empresa para trocar a lâmpada. Primeiro que você não consegue falar na empresa. Você tem que deixar o recado. Tem que deixar o recado. Com o valor que entra de iluminação pública para essa empresa, eu acho que obrigatoriamente tinha que ter alguém para atender pessoalmente. Nem que seja o telefone. Mas não, eles colocam lá um robô, uma secretária eletrônica e você deixa o recado. Você deixa o recado. E esse cidadão que mora na Vila Glória, ele fez um pedido de uma troca de lâmpada na Avenida 7 de Setembro, próxima à igreja, lá da Vila Glória, antes do Natal. Ele imaginava que o Natal dele fosse iluminado, mas não foi. O Natal dele foi na escuridão. Passou o Natal no escuro. Imaginou que fosse começar o ano novo iluminado. Também não. E agora, dia 5, ele perdeu a paciência. Ligou lá na empresa, não conseguiu falar, não teve retorno, a lâmpada continua lá queimada. Ele mandou esse áudio para a gente divulgar amanhã na Rádio Interativa. A pergunta é, até quando nós vamos ter paciência com essa empresa? Até quando? Agora, a pergunta também é, foi a prefeitura que contratou a empresa? Quem paga somos nós, mas quem contratou foi a prefeitura. A prefeitura não toma nenhuma providência? A prefeitura não chama essa empresa lá e fala, olha, nós não estamos pagando em dia para vocês? Por que é que vocês estão demorando tanto para trocar as lâmpadas na cidade? Quantas lâmpadas podem ser trocadas numa noite?
Será que é tão grande o número de lâmpadas queimadas que não dê tempo de trocar numa noite só as lâmpadas queimadas? Pelo que me informaram, são 4 caminhõezinhos dessa empresa, 4 equipes trabalhando. Com 4 equipes trabalhando, com 4 veículos, numa noite, não dá para trocar todas as lâmpadas que são queimadas? Eu acho impossível. Eu acho impossível que não se troque todas as lâmpadas numa noite só. Vamos colocar que a empresa, a equipe que comece a trabalhar entre 8 da noite e vá até às 6 da manhã. Quantas lâmpadas dá para trocar nesse período? Deve dar para trocar pelo menos umas 40 lâmpadas, não dá não? No mínimo. 4 equipes, 160. Tem 160 lâmpadas queimadas na cidade? Deve ter mais, né? Agora, por que 45 dias para trocar as lâmpadas que estão queimadas depois que você faz a notificação? Porque se você não ligar, então a empresa não fica sabendo e a lâmpada vai continuar lá queimada. Pagando, todo mundo tá. Recebendo em dia, a empresa tá. Então por que é que ela própria já não tem a iniciativa de verificar onde tem lâmpada queimada e trocar? Outro absurdo. Você liga, faz uma solicitação para trocar uma lâmpada na rua tal, número tal. Depois que você ligou, uma outra lâmpada no poste vizinho aquele queima também. Quando o caminhão chega, ele vai trocar a lâmpada só daquele pedido que foi feito. Se você chegar para a equipe e falar, olha, aquela lâmpada ali está queimada também, eles vão falar, não, mas essa eu não posso trocar porque não tem solicitação. Tem que ter uma solicitação, aí eles expedem uma ordem de serviço e depois que é expedida a ordem de serviço, é que a gente vai trocar. Tenha santa paciência, isso é chamar a gente de palhaço. É chamar o morador da cidade de imbecil, de palhaço. Não é possível um negócio desse. A empresa está recebendo em dia, a equipe já está lá, está vendo que a lâmpada está queimada. Por que não troca a lâmpada? Vai ter que voltar lá para a empresa, pegar uma outra lâmpada, no outro dia voltar para trocar essa lâmpada? Meu amigo Rodolfo Bueno está em férias, está lá em Camboriú. Deve estar uma beleza em Camboriú, tudo clarinho, né? Tudo iluminado, na beira do mar, na orla, e a gente aqui, um monte de rua no escuro. Aproveite, meu amigo Rodolfo, aproveite aí bem as suas férias, merecidas férias, tá bom? Recarregue as baterias, as energias, para voltar para trabalhar no ano difícil de 2023. Um abraço, viu? Para você e para toda a família que está merecidamente aí nas praias em Camboriú. Meu amigo Marcílio já está na escuta aqui também, muito obrigado e bom dia. O Paulo Almeida está dizendo, português, a demora pela troca de lâmpadas pela luminária LED, as lâmpadas de sódio pela luminária LED, deve estar acontecendo devido às luminárias da LED virem da China. Ele deve estar ironizando, né? Hoje você, nesse Shopee da vida, esses negócios que você compra um produto em uma semana, já está aqui. E olha que ele vai zanzando pelo planeta inteiro até chegar na sua casa, né? Agora, uma empresa como essa que deve ter estoque, né? Não é possível que não tenha estoque. Uma padaria tem estoque de farinha. Um açougue tem estoque de carne. Quem troca a lâmpada tem que ter um estoque de lâmpada. Então, não se justifica de maneira alguma. Eu sei que o morador está bravo e com razão. E a gente vai continuar cobrando aqui, vai continuar cobrando na rádio, para que tenha maior agilidade, que tenha maior celeridade na troca de lâmpadas, para que melhore a iluminação pública na cidade de Assis. Porque o povo está pagando. Quem paga conta de luz está pagando pela iluminação pública, tá bom? Amanhã a gente vai falar mais sobre isso no programa Acorda Assis. Faltando 10 minutinhos já para as 8 da noite. Estou falando que o tempo passa rápido, você não está acreditando, né?
10 para as 8 da noite já. E hoje, quinta-feira, foi divulgado mais um boletim oficial da Covid-19. Você sabe, aliás, o primeiro do ano de 2023. O primeiro do ano de 2023. E em Assis, o boletim é divulgado semanalmente, toda quinta-feira. Então, os números que eu vou mostrar para você agora são referentes aos últimos 7 dias, os números de uma semana. E aí a gente fez, inclusive, uma tabelinha que faz uma média diária, só para você ter uma noção. Está aí na sua tela. Se está muito pequenininho, eu vou lendo para você. Em uma semana, em 7 dias, foram 655 notificações. Ou seja, 655 pessoas que foram fazer exame ou teste porque apresentaram sintomas de Covid-19. Isso dá uma média de 93. Uma média de 93 exames, testes por dia. Total de 94.813 exames feitos desde o início da pandemia. Desse total, 359 foram positivos, exames confirmados para Covid-19, o que dá uma média diária de 51 casos novos. Diminuiu. Em relação às últimas semanas, diminuiu. Está diminuindo, mas ainda continua alto. Temos um total de 32.358 exames positivos desde o início da pandemia. 1/3 da população praticamente já teve Covid, né? Mesmo levando em consideração que algumas pessoas já tiveram 2 ou 3 vezes a Covid-19. Mas o total, e esse não é um total real, porque tem os autotestes. Muita gente compra o autoteste na farmácia, faz em casa, positiva, e não informa a Secretaria da Saúde, não informa a unidade de saúde. Esses 32.358 casos positivos foram aqueles confirmados em unidades de saúde, o que dá uma média, repito, de 51 casos novos por dia. Também tivemos, nesta semana, 288 casos descartados para a doença, totalizando 62.446 casos negativos desde o início da pandemia. Na última semana, a média, então, de 41 casos descartados da doença por dia. Média, né? E a notícia triste, a primeira é que foi confirmada a morte de um homem de 58 anos de idade, ocorrida no dia 24 de dezembro, aguardava seu resultado de exames e chegou o resultado positivo, ou seja, esse homem de 58 anos de idade morreu vítima da Covid-19. E também, no dia 3 de janeiro, a primeira morte por Covid-19 de um homem de 63 anos de idade. Com isso, já são 479 vidas perdidas por complicações da Covid-19 desde o início da pandemia. Nesta quinta-feira, 9 pessoas aguardam o resultado de exames. Outra notícia preocupante: 7 pessoas estão hospitalizadas com Covid-19. 5 em UTI, 2 em Marília, porque são usuários do SUS, não tem condição de pagar uma internação particular ou não tem convênio. E a Assis não tem ala de Covid no Hospital Regional Mais, apesar de um ano atrás ter sido desativado o serviço e apesar das promessas de reabertura da UTI, da enfermaria Covid no Hospital Regional, isso não aconteceu e as pessoas que precisam são internadas em Marília. Há 2 pessoas nessas condições e 3 em UTIs em Assis, ou na Santa Casa ou no Hospital Dr. Zezinho. E ainda 2 pessoas em enfermaria, em Marília também. Ou seja, 7 pessoas estão hospitalizadas com Covid-19.
Nesta quinta-feira, 193 assisenses estão isolados em quarentena com Covid-19. Já concluíram o isolamento, só nessa semana passada, 672 pessoas. Um total de 31.686 pessoas são consideradas recuperadas da doença. São, então, os números oficiais da Covid-19 que você acompanha aqui no Português Livre para Falar. Números oficiais, divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde através da vigilância. Nesta quinta-feira foi divulgado esse boletim. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo André Veloso, meu amigo Guga, que está nos acompanhando. Fernando Antonucci também está ligadinho, acompanhando o programa Português Livre para Falar. Muito obrigado mesmo. Faltando 5 minutinhos para as 8 da noite, e hoje a cidade ficou mais triste, em especial a classe médica, porque tivemos a morte de mais um médico. Ontem foi sepultado o doutor Fernando Manuel Mendonça, que era médico da Santa Casa. E hoje recebemos, logo pela manhã, a triste informação da morte do doutor Guilherme, médico ortopedista. E embora a gente tenha recebido essa informação logo no começo da manhã, em respeito à família que solicitou que não fosse divulgado, porque havia ainda alguns familiares para serem avisados, nós não divulgamos a notícia, atendendo um pedido da família. Aí você deve falar, Português, mas teve outros sites que divulgaram. Fica o compromisso de cada um, o respeito de cada um. Eu resolvi atender o pedido e, em respeito ao pedido da família, nós não divulgamos quando soubemos da informação. Mas, infelizmente, o doutor Guilherme, médico ortopedista, nos deixa aos 44 anos de idade, vítima de infarto em sua residência. E ele está, inclusive, já sendo velado na capela da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde ontem foi velado outro médico, doutor Fernando Manuel Mendonça. Por falar nisso, faltando 3 minutinhos para as 8 da noite, vamos conferir, então, os sepultamentos do dia. Nesta quinta-feira, foi sepultada em Cândido Mota a senhora Clarice Rodrigues Sanches Navarro, de 73 anos de idade. Para amanhã, sexta-feira, estão programados os seguintes sepultamentos em Assis. A senhora Abigail Augusta Rios Carneiro, de 70 anos de idade, que morreu na Bahia. O corpo está sendo trasladado para Assis, deve chegar nesta noite, será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento acontecerá amanhã, às 11 horas da manhã. A senhora Santa Buzo Siciliato Rodrigues está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento amanhã ainda não foi definido. E o médico ortopedista Guilhermes Gabaldi Pele, de 45 anos de idade, está sendo velado na capela da Santa Casa e será sepultado amanhã às 10h30 da manhã. Com esta triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar, nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. A responsabilidade pelas informações, pelos comentários, é minha, Reinaldo Nunes, o Português, que agradece muito a sua audiência, a sua assistência
e a sua paciência. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite de quinta-feira e já antecipo, desejando um ótimo primeiro final de semana do ano de 2023. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Tchau! Em Brasília, 20 horas. Em Assis, também. Tchau!